Hoje nós vamos tratar de um tema de imensa relevância, de grande repercussão. Estou falando da eficácia da sentença penal condenatória definitiva proferida pelo Poder Judiciário italiano em relação ao jogador Robinho, condenado a pena de 9 anos de prisão pela prática de estupro coletivo. Nós sabemos que, em relação ao brasileiro nato, o que é o caso, não se admite a extradição. Isso de acordo com o artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Há, portanto, ali uma garantia absoluta. Um obstáculo, então, em relação à execução dessa pena, ao cumprimento dessa pena, já que o Estado italiano não obterá êxito em eventual pedido de extradição. Agora, seria possível, diante disso, para que não ocorra a impunidade, a execução dessa pena em território nacional, a execução da sentença penal condenatória italiana em solo brasileiro? Há um problema, um conflito aí. Na verdade, eu estou falando aqui do conflito aparente que há entre o Código Penal, a nova lei de imigração, a Lei 13.445 de 2017, e o Tratado de Cooperação Judicial existente entre o Brasil e a Itália. Precisamos resolver esse conflito e, diante disso, trazer à luz qual é o diploma que será aplicado a este caso. Então, qual é o nosso trabalho aqui? É compararmos esses diplomas e definirmos inicialmente qual deles regerá a situação em concreto. E definindo isso, observarmos quais serão as consequências da aplicação dessas regras, se será possível ou não a execução da pena no território nacional. Vamos dar uma olhada no quadro ali, pois aqui eu trago quais são os diplomas legais em conflito. O Código Penal, artigo 9º, a Lei 13.445 de 2017, artigos 100 e 101, e o Tratado de Cooperação Judicial entre Brasil e Itália, artigo 1º, inciso 3º. Mas de pronto, já destaco que a solução do problema gravita em torno da nova lei de imigração, a Lei 13.445 de 2017. Vamos fazer o seguinte, vamos agora comparar os dispositivos, afastar aqueles que entendemos que não são aplicáveis, para, ao final, definirmos qual será o diploma legal que regerá a situação em concreto. Vejamos lá. Primeiro, vamos comparar aqui o que nós temos no Código Penal. Artigo 9º do Código Penal estabelece que a sentença estrangeira produzirá efeito no território nacional, desde que homologada, somente para duas situações: para obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição de coisas e outros efeitos civis, ou para sujeitá-lo à medida de segurança. Você percebe, então, que o Código Penal não prevê a possibilidade de homologação de sentença estrangeira para que aqui venha a ser executada uma pena privativa de liberdade. Não há essa possibilidade, observando o que há no artigo 9º do Código Penal. Dessa maneira, poderíamos chegar, sem a devida cautela, à conclusão de que o ordenamento jurídico brasileiro não admite a execução da sentença italiana em solo brasileiro, partindo do pressuposto que estamos falando de execução de pena privativa de liberdade. Entretanto, precisamos agora observar o que há na nova lei de imigração. Na Lei 13.445 de 2017, há uma novidade. Nós temos ali a possibilidade da transferência da execução de pena para o território nacional. Aquela pena aplicada fora do território nacional pela autoridade estrangeira poderá ser executada no território nacional, até mesmo para o cumprimento de pena privativa de liberdade. É o que nós encontramos lá no artigo 100 e também no artigo 101 da Lei 13.445, cuja redação está aí no texto. Nas hipóteses em que couber a solicitação de extradição, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência de execução de pena, desde que observado o princípio do non bis in idem. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no Código Penal, a transferência da execução de pena será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. Item 1. Condenado em território estrangeiro for nacional, ou seja, for brasileiro. É exatamente a situação apresentada.
Então, olha que interessante. Observando a nova lei de imigração, que padece, evidentemente, de uma má redação, entretanto, observando o que nós encontramos ali, devemos dizer que aquele rol do Código Penal, onde eu só tenho duas situações que permita a execução de sentença estrangeira no território nacional, ele é ampliado. Eu tenho, então, a possibilidade de, além daquelas duas situações, termos a execução de uma pena privativa de liberdade aplicada no exterior por sentença de autoridade estrangeira. Obviamente, dependendo de homologação pelo STJ. Então, primeiro ponto que nos chama atenção. Nessa comparação entre o artigo 9º do Código Penal e a nova lei de imigração, devemos ressaltar que houve uma ampliação das hipóteses, permitindo-se hoje a execução de pena privativa de liberdade no território nacional, mesmo que aplicada por sentença de autoridade estrangeira, inclusive em relação ao brasileiro. Então, olha que interessante, o Código Penal, então, ele é afastado, nós poderíamos dizer que as duas hipóteses que nós temos lá não exaurem, na verdade, as situações em que se permite a execução de uma sentença condenatória penal definitiva. Então, há também a possibilidade de execução de pena privativa de liberdade. Então, nessa comparação entre o que nós temos no Código Penal e a lei de imigração, a nova lei de imigração, a lei 13.445, conclusão a que chegamos é de que essa lei inova e permite a execução de sentença penal estrangeira no território nacional para o cumprimento de uma pena privativa de liberdade. Ponto. Resolvido isso. Agora vamos passar adiante. Em relação ao Tratado de Cooperação Judicial entre o Brasil e a Itália, tratado esse que ingressou no nosso ordenamento jurídico em 1993, há um problema um pouco maior, porque naquele tratado, de forma expressa, veda-se o cumprimento de medida restritiva à liberdade pessoal e a execução de sentenças condenatórias. Então, é como se o tratado dissesse, olha, nós vamos ter atos de cooperação de natureza penal, entretanto, não se permitirá o cumprimento de medidas restritivas de liberdade e nem mesmo a execução de pena. É exatamente o que nós vamos encontrar, e aí eu vou trazer à baila o que nos interessa, aqui eu vou colocar artigo 1º do tratado que fora recepcionado, que ingressou na ordem jurídica nacional por meio do decreto 862 de 93, com vigência a partir do dia 1º de agosto de 93. Olha o que diz o tratado no artigo 1º, inciso 3º. A cooperação entre o Brasil e a Itália não compreenderá a execução de medidas restritivas de liberdade pessoal, nem a execução de sentenças condenatórias, de condenações de natureza penal. Portanto, rechaça em absoluto a possibilidade do cumprimento daquela pena em território brasileiro. O problema é, como é que nós vamos resolver esse conflito existente, que é evidente, entre o tratado, que foi recepcionado em 93, e a nova lei de imigração, que permite a execução da pena em território nacional? Como resolver esse conflito? Primeiro, vamos analisar o aspecto cronológico. A lei nova, que é a nova lei de imigração, ela revoga as leis anteriores que com ela sejam incompatíveis. A incompatibilidade aqui é evidente. Então seria possível essa revogação. Agora, qual é a natureza jurídica de ambas as leis? E por que eu quero falar da natureza jurídica? Eventual hierarquia. Quando eu olho para a lei de imigração, é uma lei ordinária, editada pelo Congresso Nacional, portanto, uma lei proferida elaborada pela União. O tratado, por sua vez, ingressou na ordem jurídica em 93 e como ele não trata de direitos humanos, esse tratado ele ingressa, como a maioria dos tratados, como lei ordinária no ordenamento jurídico. Então, nós estamos diante de duas leis ordinárias, o Tratado de 93 e a Lei de Imigração de 2017. Uma manifesta incompatibilidade entre eles. Ponto. Agora a questão é,
A lei de imigração revoga ou não revoga o tratado? Precisamos dar agora um passo. Há quem entenda que o tratado é uma norma de caráter especial. E, comparado o tratado com a nova lei de imigração, essa lei é considerada uma norma geral, pois trata de todas as situações em que o Estado brasileiro se depara em relação a outros estados. Já o tratado que fora recepcionado em 93, tratando evidentemente da cooperação entre Brasil e Itália, seria uma norma especial. Nós sabemos, a norma geral, ainda que mais nova, ainda que surja posteriormente, não revoga a norma especial. Então, para quem entende que o tratado é uma norma de caráter especial, não se admite a aplicação da lei penal nesse caso, no território nacional, pois há uma vedação expressa no tratado editado entre Brasil e Itália e que ingressou no ordenamento jurídico em 1993. Ponto. Entretanto, há quem entenda, e eu comungo desse entendimento, de que esse tratado ele não é uma norma especial. Portanto, ele tem a mesma natureza e a mesma qualidade da lei de imigração, da nova lei de imigração. Se são leis equivalentes, a nova lei de imigração, ao tratar do tema de maneira que gera essa incompatibilidade, revoga o artigo 1º, inciso 3º do tratado que fora recepcionado em 93. Então, eu concluo, na minha percepção, de que aquela proibição que está inserida lá no artigo 1º, está aí na tela, inciso 3º do tratado, é afastada pela nova lei de imigração. Portanto, é possível sim que haja o cumprimento da sentença estrangeira no território nacional, e ainda que essa sentença tenha sido proferida pela autoridade italiana. Então, eu afasto a incidência do tratado e, mais uma vez, nessa comparação que nós estamos aqui destacando, prevalece a lei de imigração. Ou seja, é possível que haja a transferência da execução de pena para o seu cumprimento no território nacional, ainda que haja pena privativa de liberdade a ser executada. Ponto. Agora vamos lá. A primeira parte do nosso trabalho a gente supera. Então, diante dos 3 diplomas legais que estavam em conflito no nosso raciocínio, nós elegemos a nova lei de imigração a ser aplicada ao caso concreto. E ela será aplicada a essa situação, pois a sentença definitiva proferida pela autoridade italiana ocorreu sob o império da nova lei de imigração. A nova lei de imigração ocorreu em 2017 e nós tivemos a sentença proferida de maneira definitiva pela autoridade italiana essa semana, praticamente há 2 dias. Portanto, há a possibilidade sim de aplicar-se o artigo 100, o artigo 101 da lei de imigração, que permite a execução da pena em território nacional ao caso do jogador Robinho. Então, nós aplicamos essa lei. Agora, passamos para o segundo passo do nosso raciocínio. E qual é o segundo passo? É analisarmos agora, diante do diploma legal que definimos aplicável à espécie, qual será a consequência jurídica? Se de fato hoje ele pode ser preso no Brasil e ser submetido ao cumprimento de pena, levando em conta as leis brasileiras, mas executando a pena italiana, a pena estabelecida na sentença italiana. Para tanto, precisamos observar a literalidade da nova lei de imigração e, observando essa literalidade, destacarmos se há o preenchimento dos requisitos necessários para que essa pena venha ser cumprida no Brasil. Vamos dar uma olhada no quadro ali e observarmos o seguinte. Artigo 100, parágrafo único. Ali estão estabelecidos quais são os requisitos necessários para que haja a homologação e o cumprimento dessa pena no território nacional. Dentre vários requisitos, nós temos do artigo 5º. Houver tratado ou promessa de reciprocidade. Então, só será possível
o cumprimento daquela sentença, como de qualquer outra proferida por autoridade estrangeira em território nacional, se houver um tratado de reciprocidade ou se houver uma promessa de reciprocidade. Então, para que essa sentença venha hoje ser cumprida no território nacional, é necessário que tenhamos ou um tratado de reciprocidade ou promessa de reciprocidade. Hoje nós não temos. Não há entre o Brasil e a Itália um tratado ou uma promessa de reciprocidade no sentido de transferência de execução de pena privativa de liberdade aplicada em sentenças definitivas. Agora, se surgir esse tratado, se houver a promessa de reciprocidade, aplicando-se a este caso concreto a nova lei de imigração, não vejo problema algum a execução dessa pena em território nacional. Lembrando, preste muita atenção, a lei de imigração, ela tem uma redação muito ruim. A redação não é uma redação que nos permita, na primeira análise, chegarmos a uma conclusão. Porque observe o que ela diz ali no começo, ela diz, nas hipóteses em que couber solicitação de extradição. Ponto. Nós já sabemos que em relação ao brasileiro nato, não se admite a extradição. Mas observe que nós analisamos o item 1 e o item 1 diz que a primeira condição necessária para que haja a transferência da execução é que o condenado seja brasileiro, seja nacional. Portanto, é possível sim a transferência da execução, ainda que o condenado seja brasileiro. No caput do dispositivo, quando ele diz nas hipóteses em que couber a solicitação de extradição, na verdade está dizendo nas hipóteses em que, em tese, seria possível a extradição. Ou seja, não estamos diante de crimes que não permitam por si a extradição. Por exemplo, crime político, crime de opinião. Então, nesses casos, não se admite. Agora, quando concluímos que é aplicável a nova lei de imigração, precisamos saber quais são as consequências jurídicas que de sua aplicação decorrem. Hoje, a execução da pena, hoje, no território nacional, a pena aplicada ao jogador Robinho não pode ser executada, porque não há o preenchimento da condição estabelecida no parágrafo único, inciso 5º do artigo 100 da nova lei de imigração. Ou seja, não há tratado ou promessa de reciprocidade nesse sentido com o Estado italiano. Então, se não há nem a promessa e nem o tratado de reciprocidade, não se admite hoje o cumprimento dessa pena. Agora, olha, poderemos ter editado esse tratado ou, eventualmente, a assunção de um compromisso de reciprocidade, uma promessa de reciprocidade? Sim, é possível. Havendo a implementação dessa condição, evidentemente que a possibilidade de execução da pena no Brasil existe à luz do que nós temos na lei de imigração, tá bem? Então, foi uma caminhada aí analisando os dispositivos, evidentemente que esse tema será levado ao Supremo Tribunal Federal, provavelmente, haverá discussão a respeito desse conflito aparente de normas, alguns defenderão, especialmente a defesa do jogador, que o tratado que há hoje de cooperação entre o Brasil e a Itália veda de maneira absoluta a execução dessa pena no Brasil, tá? Então defenderão esse ponto de vista. Na minha percepção, aquele tratado foi revogado pela nova lei de imigração. O Código Penal também teve reflexo decorrente da nova lei de imigração, ampliando a possibilidade de homologação de sentenças estrangeiras no território nacional, permitindo-se hoje a execução de uma pena privativa de liberdade no território nacional. Isso é certo, que aquele rol do artigo 9º foi ampliado pela nova lei de estrangeiro, a nova lei de imigração, a lei 13.445 de 2017. Então, em síntese, hoje, qual seria a lei aplicável? A nova lei de imigração, permitindo-se a transferência da execução de pena para o território nacional
desde que implementadas as condições estabelecidas na lei, dentre elas a necessidade de tratado, de reciprocidade ou de promessa de reciprocidade entre o Brasil e a Itália, o que nós não temos hoje. É isso aí.